Então, pessoal, boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo, tá? É, o evento Meninas nas Exatas, né? Por Elas para Todos, é um programa que vem sendo idealizado já há algum tempo, pelo departamento, na verdade, pelo setor de exatas ali da UFPR, né? E é muito legal, eu sou ex-aluna da UFPR, então é muito legal ver esse esforço que as professoras estão fazendo ali do setor de ciências exatas. Eu tenho mais contato com a matemática, né? É muito legal ver o esforço das professoras em realmente fazer todo mundo que é de fora da universidade, em especial alunos da educação básica, começarem a ter esse contato mais próximo com a universidade. Ressaltando isso, quero também agradecer a Amanda, né, por ter proposto a palestra. Muito legal, acho que é um assunto muito atual, muito interessante. É uma coisa que tem que ser discutida hoje, né, porque eu fui, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Em 2019 fui num evento no IMPA, o Encontro Brasileiro de Mulheres na Matemática. Foi muito legal poder me ver bem representada no evento, então eu acho que a proposta da Amanda nesse sentido é uma proposta muito legal. É uma proposta que faz a gente, como mulher, ser muito acolhida, de ver que existem outras mulheres se preocupando com esse problema, que é realmente, né, como é que a gente, como mulher, vai trabalhar. Então, só apresentar a Amanda para vocês, tá? Então, eu vou ler aqui a apresentação que ela me deu. Ela é graduanda do quarto semestre do curso de licenciatura em matemática da Universidade Estadual de Goiás, que é localizada lá em Anápolis, em Goiás. Ela faz parte também do PIBID, que é o Programa Nacional de Bolsas, desculpa, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Ela tem buscado participar de vários eventos e ela diz que ela está muito agradecida de ter a proposta aceita aqui no Meninos nas Exatas. Então agora eu deixo com a Amanda, né, para ela falar um pouquinho sobre a atuação feminina no campo matemático. É isso, obrigada, Amanda. Eu que agradeço, Lívia, pela apresentação e agradeço também às pessoas que estão aqui, que se inscreveram, e as demais pessoas que eu convidei estão presentes. Muito obrigada pela presença. Eu não sei se eu começo a apresentar desde já ou se eu aguardo mais um pouco, porque as pessoas costumam atrasar pelo menos uns 5 minutos. Se você quiser esperar mais uns 2 minutinhos. Eu acho que eu vou esperar. Ah, então tá bom, então a gente espera. Qualquer coisa daí eu edito o vídeo também, isso aí é tranquilo, tá? Bem, Amanda, se quiser já pode começar. ok, então eu vou dar início à apresentação aqui. Só um instante.
Então, vamos lá. Vamos ver quanto essa pessoa que gosta de matemática. Bom, como a Lívia já apresentou, eu vou falar sobre a atuação feminina no campo matemático. E eu tenho como orientadora a professora doutora Selma Marques de Paiva, que é professora de Teoria de Números na Universidade Estadual de Goiás. Muito obrigada por ter vindo, viu, Selma? Bom, a sequência dessa apresentação vai consistir na segregação de ensino, que foi o acesso à educação das mulheres. Também falar dos desafios da formação e na atuação das mulheres, tanto nas exatas, quanto nas outras áreas de graduação. E também apresentar um histórico de mulheres que contribuíram bastante com a ciência, principalmente na área da matemática. Bom, quando as mulheres puderam estudar? No Brasil colônia, que é de 1500, era permitida a educação somente para homens, que foi de 1500 até 1827. Somente no século XIX que a educação foi permitida para as mulheres. Em 1837, foi permitida a entrada de mulheres em universidades dos Estados Unidos. Na Europa, a entrada das mulheres nas universidades se popularizou após a Primeira Guerra Mundial. E no Brasil, em 1827, as mulheres puderam estudar além do ensino fundamental 1, que corresponde à quinta série atualmente. Em seguida, no ano de 1879, as mulheres ganharam o direito de cursar uma faculdade. Qual o motivo das mulheres não poderem estudar? Então, de acordo com as leis portuguesas, o sexo feminino fazia parte do imbecílio sexos, que corresponde à categoria tanto de mulheres, crianças e doentes mentais. Na obra de 500 anos, Educação do Brasil, Arilda Inês Miranda Ribeiro apresenta Mulheres Educadas na Colônia, afirmando que no início da história brasileira, a mulher carregava o estigma de fragilidade e imbecilidade. É claro que a gente sabe que, desde o princípio, a mulher foi dotada como responsável pela procriação da atividade doméstica. Então, falar de ciência, ou qualquer que seja a graduação, remetia àqueles versinhos que a literatura portuguesa até coloca, que alguns escritores colocam, que a mulher que ela sabe muito, ela não sabe lidar com a casa, ela não sabe ser boa mãe. E em outro verso também que eu vi, foi que a mulher que sabe latim, porque o seguinte, se a mulher quisesse ter educação, pelo menos ser alfabetizada, ela teria que ir para o convento, ou seja, ela aprendia o latim. E a mulher que sabia latim, ela não teria um bom marido, ou ela nem se casaria, ou então ela não teria um bom fim, porque se ela tivesse o latim, ela teria que se autossustentar, pode-se dizer. Então, o acesso à educação, pode-se dizer que ele é um dos maiores principais que impulsiona a emancipação feminina, porque se a mulher tem educação, se ela faz a graduação, ela mesma pode recorrer ao seu sustento, ela faz as suas escolhas, e não ter que depender de um homem. Essa é uma frase que eu achei muito importante, da Berta Lutz, das Cartas de Mulher, que é numa revista da semana, do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: uma das maiores forças de emancipação e o progresso está em nosso poder, a educação da mulher e do homem. Dela, para que seja intelectualmente igual e para que a sua vontade se discipline. Dele, para que se acostume a pensar que a mulher não é um brinquedo para o distrair, para que, olhando sua esposa, suas irmãs e lembrando-se de sua mãe, compreenda e se compenetre da dignidade da mulher. Agora, falar dos fatores na graduação e na atuação. No Brasil, a partir das pesquisas do IBGE, tem vários dados que mostram que as mulheres possuem mais acesso à educação recentemente.
tanto no nível de ensino superior como de pós-graduação, também na graduação. No entanto, mesmo que elas tenham esse acesso à educação, elas têm desvantagem no que se diz a respeito dos resultados socioeconômicos, como o rendimento, o status ocupacional ou a qualidade de emprego. Isso se reduz porque nas empresas, quando vai contratar mulheres, elas são deixadas um pouco de lado devido à sua condição de querer ser mãe algum dia. E no caso dela ser mãe, ela precisa de uma licença. E acaba que para a empresa e para a economia, eles veem que isso é uma forma de diminuir a produção, ou seja, a produtividade dessa mulher na empresa. Então, ou ela tem que ter um grau de conhecimento muito alto, ter um currículo bem embastado para ela poder ser contratada. Caso contrário, é a segunda opção. Sem falar que há uma discrepância dos salários entre as mulheres e os homens. E isso eu posso mostrar para vocês nesse gráfico aqui, que é uma pesquisa do IBGE em 2019. A diferença do salário dos homens e das mulheres. Sendo que os homens recebem no primeiro trimestre mais ou menos 2.750, enquanto as mulheres recebem 2.250. E aqui é a entrada das mulheres nas áreas exatas, que vocês podem ver que os homens entram mais tanto na graduação quanto na docência, e está mais ou menos equiparado a pós-graduação e o pós-doutorado. Agora, falar das áreas exatas especificamente. O relatório da Unesco mostra que as mulheres não buscam as ciências exatas na mesma proporção que os homens. Quais que são os motivos? Pode ser a desigualdade de gênero, a educação sexista, o estereótipo de gênero no ambiente escolar, porque a cultura colonial ainda está muito impregnada na nossa sociedade. Por mais que se passaram anos, ainda existe esse senso machista da sociedade que impede as mulheres de ir para frente, impede que elas demonstrem o seu senso de raciocínio, o seu senso crítico e a sua autonomia enquanto mulher. No Brasil, a partir do levantamento do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico, que é o CNPq, aponta a diminuição da presença feminina à medida que os estudos avançam. Segundo o CNPq, em 2020, as mulheres representam 58% do total das bolsas de iniciação científica. Isso é na graduação. E cai para 35% do total das bolsas e de produtividade em pesquisa, que é uma categoria muito alta. Aqui tem a entrada de homens e mulheres na Universidade Federal de Fluminense. Essa foi uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Valentes Teixeira, INEP, pela entrada do Enem em 2017. Então, vocês podem ver que praticamente em todas as áreas os homens estão entrando mais. Somente na física e licenciatura que as mulheres estão entrando mais que os homens. Preocupante isso, né? E agora falar da atuação na matemática. Era vergonhoso para uma mulher estudar matemática. Algumas eram proibidas não só pela sociedade, mas também pelos pais, já que a matemática era conhecida como ciência de homens. E isso eu vou mostrar para vocês à frente algumas mulheres que tiveram desafios a respeito disso. De certo modo, existe uma falta de incentivo da própria família por acreditar que a matemática se limita apenas a lecionar, enquanto ela pode ser atuada também nas áreas de produção de material didático. Eu falo isso porque na minha própria graduação eu vejo que as disciplinas, tanto de didática, de história da matemática, de laboratório, e ainda olhando a grade curricular, a matriz curricular, no caso,
ainda tem a matéria de tendências, então, pesquisas e tendências. Então, essas matérias nos dão um respaldo para excitar a nossa criatividade. Se a gente não quiser trabalhar enquanto corpo docente, ou até quiser trabalhar corpo docente, e ainda fazer a produção de material, a gente pode, porque a gente tem essa formação. As pessoas reduzem muito a licenciatura somente para docência, enquanto a gente tem muitas outras oportunidades. É claro que a licenciatura para o bacharel tem uma diferença muito grande. O bacharel você vai atuar mais no mercado, a licenciatura você é licenciado a estar atuando no corpo docente. Mas isso não se limita a você procurar outras áreas, como a pesquisa. Quantas pessoas que desenvolvem pesquisa na própria universidade, sendo que a universidade, se algumas tiverem, né, o recurso necessário para fazer essas pesquisas, ou ainda publicar seus trabalhos, relatórios de experiência, trabalhos que são importantes para a sociedade. Outra área que a matemática pode ser atuada é na medicina, na área de radiologia e farmacologia. Na radiologia vai fazer uma quantificação das imagens de ressonância e de, só lembrar o nome, e tomografia, enquanto na farmacologia faz uma análise do mecanismo dos medicamentos a partir das suas concentrações. E design de produtos. Quando a gente tem uma noção de espaço, que é o pensamento geométrico, mais o algébrico, a gente tem uma noção muito grande de espaço, de tentar economizar material. Isso favorece muito as indústrias de produção, porque a gente pode otimizar as formas de embalagem, sem que altere tanto a quantidade do produto e diminua a mão de obra, ou talvez diminua o material a ser utilizado naquele produto. Na economia, a gente pode fazer projeções de risco e melhorar o gerenciamento de investimentos. Além disso, fazer a modelagem de sistema financeiro. E na informática, é uma matéria que ajuda bastante na matemática, que é a matemática computacional. Ela ajuda a gente a criar algoritmos. Se a gente for bom em matemática e ainda em informática, a gente tem especialidade em criar algoritmos. Eu lembro que no ano passado, o Thiago também deve se lembrar, quando um dos alunos fez um código QR Code para evento de matemática que teria no campus. E além disso, de criar os algoritmos para softwares e aplicativos, a gente pode colaborar ainda no desenvolvimento de outras tecnologias. Agora, falar das contribuições das mulheres na ciência. De acordo com a revista Nature Magazine, nos anos de 2008 e 2012, as mulheres eram responsáveis por quase 70% do total das publicações dos cientistas brasileiros. Ou seja, as mulheres produzem mais conhecimento científico do que os homens. Desculpa. Agora, eu vou falar da Marie Curie, que ela é natural de Varsóvia, muitos devem conhecer. Ela foi diplomada em Física e Matemática. Aí vem uma curiosidade, porque eu achei que ela era diplomada em Química e não em Matemática. Sendo que Marie Curie contribuiu com a descoberta da radioatividade e dos novos elementos químicos. Vou ter que beber água aqui rapidinho. Além disso, Marie Curie precisou enfrentar muitas dificuldades para alcançar seus sonhos, como o preconceito que a sociedade tinha por ela ser mulher, entrar na área de exatas, e ela demonstrou muita coragem e determinação e obteve muitas descobertas científicas. Sem falar que a Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel
e sendo por 2 vezes, que foi na área de física e na área de química. Aqui tem os filmes que mostram a história da Marie Curie. Tem um filme mais antigo e um filme mais recente. Nossa, gente, desculpa. E aí vai contar a história dela, a luta que ela teve, e narra também a consciência do tempo sobre o papel das mulheres e das minorias éticas da ciência. A luta pelo respeito, que era o principal, que ela queria. Agora falando das matemáticas mais antigas, que é a Hipátia. Ela que nasceu em Alexandria, filha de Teão, no qual ele ensinou astronomia e matemática para ela, e ele ainda incentivava ela bastante nessas áreas. Ele não queria que ela se sujeitasse ao casamento e deixasse a paixão que ela tinha pela matemática e também pela astronomia. Ela tinha uma paixão muito grande por geometria, então ela era conhecida como a geômetra. E como ela ainda dava aula para os alunos de filosofia, astronomia e matemática, ela ganhou o posto de direção do Museu de Alexandria. Ela foi a defensora da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão e de aprender e ensinar. Essa frase, ela foi retirada de uma situação que eu vou até mostrar aqui, desse filme, quando um aluno dela se sujeita e fala que era apaixonado pela sua professora, que por que ela não se casava e outras coisas, e é isso que ela responde. É isso que eu sou e é isso que você ama. Só que no momento que ela fala isso, ela mostra o manto do seu ciclo menstrual. E aí, deixa todos os alunos espantados, porque ao mesmo tempo que ele falava essas coisas, ele estava rebaixando a autonomia de Hipátia durante as aulas. E mesmo assim, ela mostrando isso, que foi bem impactante, quem se interessar ver o filme vai ver como a cena foi marcante. Mesmo assim, ela continuou suada na maior tranquilidade. Mais para o final da sua vida, a Hipátia tentava resolver esse problema da rotação do corpo em torno de um ponto fixo. E ela fez várias experiências até que ela chegou que a rotação acontecia por meio da elipse, e não de uma circunferência. De acordo com o periélio e o hélio, que são uma teoria que Kepler foi ver muitos anos depois. E aí, devido a essas pesquisas, na época que a Hipátia fazia essas pesquisas, era a dominação romana, então o cristianismo era muito forte. E os cristãos queriam que a Hipátia se convertesse. Só que ela não acreditava que a Terra era plana, ela não acreditava que o Sol girava em torno da Terra. Eu posso estar falando o contrário aqui, questão de nervosismo, mas ela era totalmente contra as teorias que a igreja pregava. E ela dizia que não ia se converter porque ela tinha os estudos feitos, ela tinha acesso ao museu, e ela não aceitava aquilo que a igreja impunha, sem falar das barbaridades que a igreja cometia naquele tempo. Então ela se recusou. E alguns devotos cristãos notaram ela como herege ou bruxa, e aí eles atacaram ela quando ela estava voltando do Museu de Alexandria, onde ela foi totalmente dilacerada com conchas de osso, a não ser os outros cacos e coisas que eles encontraram na rua, sendo a multidão atacando uma única mulher sem defesa nenhuma. Porque quem fosse a favor de Hipátia também seria atacado posteriormente.
Como eu já disse no filme, vocês podem encontrar no título de Ágora ou então Alexandria. Agora eu vou falar da Sophie Germain. Ela nasceu em Paris. Seus pais tinham um maior poder aquisitivo, tinha até uma biblioteca em casa. E como ela nasceu no contexto da Revolução Francesa, a sociedade passava por muitas coisas acontecendo na cidade. Então ela era proibida de sair de casa. E ela passava a maior parte do seu tempo na biblioteca. Com isso, ela encantou muito com a vida e a obra do matemático Arquimedes de Siracusa. Só que aí, os seus pais viram o quanto ela era apaixonada em matemática e começaram a desestimular, proibindo ela para ir para a biblioteca, aí ela estudava em casa. Como não tinha energia nessa época, ela usava as lamparinas. E aí seus pais viram que ela pegava as lamparinas e acabou fracionando. Mas mesmo assim, a Sophie não desistiu do estudo de matemática. Nesse mesmo ano, houve a fundação dessa faculdade, a École Polytechnique, e aí ela só permitia a entrada de homens. E mesmo com o poder aquisitivo de seus pais, não puderam auxiliar na entrada, até porque eles não queriam que ela fizesse matemática, nem soubesse das exatas, mas ela continuava assistindo às aulas, só que de fora da sala. E aí ela pegava as anotações de alguns dos alunos. Com isso, ela soube de um aluno que tinha deixado a turma, que não estava muito frequente, que foi o Antônio Auguste Leblanc, e ela acaba adotando esse pseudônimo para os seus relatórios. Ela mandava os relatórios para o Laurent, que era o professor, e aí o seu professor fica instigado. Ele não entende como que um aluno que nem tinha tanta notoriedade começa a fazer trabalhos brilhantes, um relatório bem explorado. Aí ele solicita que Leblanc, no caso é a Sophie, vá até a sala, e quando ele se depara com a Sophie, ele fica encantado e acaba incentivando ela bastante nos seus estudos. Em 1813, a Sophie recebeu uma menção honrosa por seu trabalho sobre as superfícies elásticas. E a primeira construção que foi se aplicada às superfícies elásticas foi na Torre Eiffel, só que não foi nominado junto com a construção, a contribuição que a Sophie deu nesse projeto. Outra coisa, a partir do seu pseudônimo, ela também fazia comentários sobre as obras de Legrand, que é na teoria de números, e também nas teorias de Gauss. Até em alguns livros de Gauss ela faz comentário. E ainda até nota com ousadia sobre as fraquezas matemáticas de Gauss. Gauss, sem saber que era uma mulher, quando ele soube, ele ficou muito surpreso e até parabenizou pela sua iniciativa. E agora falar da Sophie Kovalevsky, ela que é da Rússia, nasceu em Moscou, casou-se por conveniência com o paleontólogo e geólogo V.O. Kovalevsky. Por que conveniência? Porque nessa época não tinha a universidade onde ela morava e ela teria que se mudar para ela estudar. Só que para ela se mudar, ela teria que ir acompanhada, ela não poderia morar sozinha. Então, para isso, ela teve que se casar. A Sofia foi para outra cidade, mas aí não foi permitida a entrada dela na universidade. Mas o Einstein era professor nessa universidade e ela tentou se aproximar de Einstein e acabou tendo a instrução de Einstein na própria casa dele, se eu não me engano. E aí o Einstein acaba ficando querendo deixar essas aulas, que ele já estava achando chato ter que dar aulas para uma mulher.
E aí ele cada vez passava problemas mais difíceis para a Sofia, e a Sofia resolvia de uma maneira brilhante cada exercício que o Einstein passava. No ano de 1875, a Sofia publica uma dissertação sobre a teoria das equações diferenciais derivadas parciais, que é uma generalização do teorema de Algoth-Lewis-Coulomb. E esse teorema, a partir dessa generalização que ela faz, ela ganha o título de doutora, sendo que ela nem precisou fazer a sua defesa oral. Em 1848, seu marido suicida e deixou uma filha de 5 anos. E aí ela teve que deixar um pouco de lado a sua busca por conhecimento científico para ela se sustentar. Aí ela foi dar aula na universidade para sustentar ela e a sua filha. E sobre a pesquisa que a Hipátia tinha feito muitos anos atrás a respeito da trajetória elíptica que ela encontrou, a Sofia foi capaz de mostrar isso e ela recebeu um prêmio Gordon da Academia Francesa. Uma frase que eu achei muito interessante da Sofia Kovalevsky é que ela diz: diga o que você sabe, faça o que você deve e conclua o que puder. Agora a Mileva Marie foi a primeira esposa de Einstein. A Mileva não era uma brilhante cientista, isso é o que alguns historiadores falam, porque ela não teve a premiação junto com Einstein, só que Einstein manda uma carta para ela e fala ao nosso trabalho. Isso passou que eu coloquei até aqui embaixo. Mary que ajuda nos cálculos e na teoria, sendo que Mary que entrou no Instituto Politécnico de Zurique aos 17 anos, assim como Einstein, ela entrou para matemática e ela entrou para física. Ela se aprofundou mais na geometria arminiana, que no caso particular reduz a geometria euclidiana, e também a mecânica newtoniana. E um dos fatores que a deixa da pesquisa e da graduação, ou de qualquer nível da educação, é a gravidez. 60% das mulheres deixam a graduação. Mesmo assim, a Mileva ficou grávida no final do curso de matemática e ela não deixou os cálculos nem a graduação e foi adiante. Agora um filme que mostra a capacidade de mulher em contribuir com a ciência. Essa mulher que está ao lado desse homem é o matemático Alan Turing, e essa mulher é a Joanna Clark, que também é uma matemática e criptoanalista. Os dois montam juntos uma máquina de criptografia que ocorre no contexto da Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas mandam códigos e aí a agência de inteligência britânica tenta entender esses códigos que os nazistas mandavam, mas eles nunca conseguiam. Assim, eles convocam o Alan Turing para participar dessa agência. E aí, nesse filme também, outra questão importante é o quanto que os cientistas devem ser valorizados, cientistas mulheres e homens devem ser valorizados, né, porque ele pediu que o governo financiasse a sua máquina. Se não fosse essa máquina, talvez eles não tivessem conseguido alcançar os códigos nazistas, que era a criptografia. E essa máquina, hoje, é vista como o primeiro computador digital, que foi construído por um matemático. Lembra que eu falei que na atuação matemática tem a parte de informática. Então, Alan Turing e a Joanna Clark são uma demonstração que a matemática não se limita apenas em docência. E a seleção que Turing fez, a Joanna Clark foi a única mulher a entrar nessa seleção, foi de palavras cruzadas, só que palavras cruzadas bem difíceis. E a Joanna Clark foi a última pessoa a entrar na sala, mas a primeira a sair e a única que conseguiu responder todas as palavras cruzadas.
Então, mesmo que ela não fosse uma cientista renomenada, assim como descrevem a Mileva Maric, ela sim contribuiu com Turing na construção da máquina e na codificação dos códigos nazistas para derrotar a Segunda Guerra Mundial. Agora, a última e a mais importante que eu considero, que é a Katherine Johnson. Ela faleceu ano passado e ela é natural dos Estados Unidos e uma mente muito brilhante, uma matemática incrível. Aos 4 anos ela sabia escrever e multiplicar. Aos 10 anos ela já tinha terminado o ensino médio e aos 18 ela já estava terminando a graduação, a licenciatura em matemática. Num documentário que perguntou para ela por que ela não fez, por exemplo, a graduação em engenharia ou qualquer outra área, ela disse que a única opção era ser enfermeira ou ser professora. E em 1953, ela deixa de ser professora e vai trabalhar como computador no comitê da consultoria aeronáutica da NASA. Bom, por que computador? Porque na época não existia computador. Para que esse era dos acessos dos negros e principalmente que fizessem os cálculos necessários para o lançamento do estacionário da NASA. Então, como ela tinha forte domínio na geometria analítica e também era muito boa em cálculos abstratos, entre outros, ela foi chamada para o comitê. Mas tinha uma equipe que era separada das negras, que vai até mostrar nesse filme aqui, e essas negras faziam esses cálculos. A única material que elas usavam era a calculadora. O resto era tudo por conta delas. E aí eles passavam para o comitê. Aí quando foi lançado o Sputnik, a primeira estacionária da Rússia, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos ficou muito revoltado porque a NASA já tinha pedido vários investimentos e ainda não tinha conseguido nem montar a sua primeira estacionária. Por isso que eles convocam uma matemática que fosse especialista em geometria analítica. E Katherine faz as correções dos cálculos e monta uma trajetória diferente. E aí sim deu certo o lançamento do voo da NASA. Bom, e além disso, sem falar que a Katherine Johnson, ela quebrou muitos preconceitos na NASA, porque tinha restrição do banheiro para pessoas brancas, banheiro para pessoas negras. Ela não podia beber café na mesma cafeteria que os brancos utilizavam. Sem falar que ela era a única mulher dentro do comitê. E aí, por ela não poder usar o mesmo banheiro que os brancos, ela tinha que sair da onde ela trabalhava inicialmente, e aí ela levava todos os cálculos, e no próprio banheiro ela revisava os cálculos e voltava para o comitê. Só que, se ela tivesse que ir várias vezes ao dia, o diretor do comitê nunca encontrava ela na sala. Então, ele um dia questionou por que ela nunca estava na sala quando ele procurava. E foi num dia de chuva que a Katherine ela voltou para a sala e aí ela explicou por que toda vez que procurava ela não estava lá, porque ela tinha que atravessar, andar mais ou menos, eu não sei a quilometragem, mas era bem distante do comitê. E mesmo que de salto, ela saía correndo e levava aquele monte de cálculo e voltava. E a partir disso, o diretor quebrou as placas de pessoas de cor e pessoas brancas para que dentro da NASA não existisse a segregação racial. E também no filme, essas duas outras mulheres, que é a Dorothy e a Mary, elas também têm outras rupturas. A Dorothy, ela queria ter o cargo de supervisora, mas não foi dado esse cargo para ela quando ela já estava substituindo a outra supervisora. Bastou que ela provasse a sua especialização, que ela montou os computadores de última geração, e o pessoal da NASA não tinha conseguido terminar. E a
E a Mary, ela brigou pelo direito de estudar engenharia. Ela tinha muito conhecimento na área de engenharia, mas ela não pôde estudar, porque a faculdade era só para pessoas brancas e também não era permitido a entrada de mulheres. E ela, sendo negra, mulher, ela brigou pelo direito porque tinha um colégio que aceitava a entrada de negros, só que era à noite. E ela foi no tribunal e conseguiu essa causa. E como uma justificativa, ela falou para o juiz que, como ele foi o primeiro juiz, ela também teria o direito de ser a primeira pessoa, primeira mulher a estudar engenharia. Então, essas são algumas das referências. E, para finalizar, uma frase sobre as mulheres. As mulheres são a única matemática exata de Deus. Essa é uma frase de Daniel Henrique Williams. E agradeço a vocês. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Achei que eu estava, por um momento, falando